Eu gostaria desta noite de rapidamente dizer para vocês 7 razões para nós ganharmos almas para o reino de Deus. Oh, que coisa maravilhosa! A primeira razão que nós temos para ganhar alma é o nosso dever. É o nosso dever ganhar alma, meus irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Por que que é o nosso dever ganhar almas? Glória a Deus. Paulo, no capítulo 2, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, ele diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Aleluia. Aleluia. Não desperdice uma oportunidade. Quantas oportunidades você desperdiça? Cadê os talentos que Jesus te deu? Aonde estão eles? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 granjeou mais 5. O que recebeu 2 granjeou mais 2. Fez 4. E o que recebeu só 1 enterrou o talento que tinha. Ah, meus irmãos, ai, quando veio aquele homem que tentou pegar aquilo que era dele, os seus talentos, ele perguntou àquele que tinha um talento: cadê o talento que eu te dei? Eu tive medo, eu fiquei com medo de trabalhar com esse talento e perder. E o que eu fiz foi enterrar ele daquilo que é teu. Não enterre os talentos que tu lhe deu. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor me diz nesta noite que pessoas enterraram os talentos. Urabanda, Subiarai, Decanda, Rabastai. Desenterra depressa esse talento. Aleluia. Que ele já está vindo para poder prestar conta. Não demora mais muito. O escritor aos Hebreus diz que é só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Está chegando a hora de você prestar conta daquilo que o Senhor lhe deu. Não é simplesmente sentar no seu banco aí, não. Ei, você chamou, tem um motivo, tem uma razão. Aleluia. É para você ser um missionário, para você ser um ganhador de alma. Aleluia. Sabe por quê? Porque você estava perdido, você foi achado. Você estava longe, agora está perto. Você não tinha e agora você tem. Olha o que eu tenho que fazer: levar este evangelho, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, porque já está chegando o momento, já está chegando a hora de Jesus voltar a levar a sua igreja para os céus. E o que você tem feito para aumentar o número de salvos no reino de Deus? Aleluia. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Então ganhar alma é nosso dever. Oh, glória a Deus. Ganhar alma é nosso dever. No Isaías 53:6, a Bíblia diz que nós andávamos como ovelha que não tinha pastor. Oh, mas agora nós temos um pastor. Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 4, se não me foge da memória, a Bíblia diz que o sumo pastor vai se manifestar, e quando ele se manifestar, nós vamos receber a inacessível coroa de glória. Bendito seja o nome do nosso amado e querido Senhor. Então ganhar alma é o nosso dever. Em segundo lugar, ganhar alma é um privilégio que Deus confiou na sua igreja. No capítulo 6, versículo 19 de Efésios, Paulo disse: ei, igreja de Éfeso, orem por mim. Eu peço que vocês orem, porque eu preciso fazer notório o ministério do evangelho. Paulo estava dizendo: eu quero fazer o evangelho ser conhecido, mas para que o evangelho seja conhecido, precisa alguém orar. A igreja tem que orar. Se a igreja não ora, meus irmãos,
boa parte dos irmãos que eu conheço aqui, que estavam aqui, era tão bom. Ô, saudade! Eu sinto tanta saudade de estar aqui, irmãos, porque lá não tem um tempo, mas eu estava aqui, direto, de joelho, aqui, às vezes a gente vinha 1 hora, saía 2 horas da tarde, aleluia, chorando, pulando, se alegrando. Eu digo até hoje, meus irmãos, que ainda tem combustível daquele tempo, que eu estava aqui congregando com os irmãos, se enchendo do poder de Deus, através da oração. Ei, aleluia, está na hora, mais do que agora, temos que voltar ao ministério da oração, aleluia, porque a oração é maravilhoso. Precisamos orar, sabe por quê? Porque ganhar almas é nosso dever, ganhar alma é um privilégio que Deus confiou, aleluia, e a sua igreja é privilégio para o crente ser um missionário, ganhador de alma. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, ganhar alma é nossa obrigação. Capítulo de número 9, versículo 16 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, aleluia, Paulo falou desta maneira: bendito seja o nome do Senhor. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque esta é minha obrigação. Quem disse que você não é para pregar o Evangelho? Talvez você diga assim: não, eu não sei pregar, mas você sabe orar, você sabe contribuir, aleluia, então você faz de qualquer forma, aleluia, a obra de Deus. Aleluia. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Nós estamos vivendo Uragandarapagasúria, Glória a Deus. Aleluia. os últimos dias da igreja aqui na terra. Aleluia. Tem pessoas que parece que o céu está tão distante dele ou dela. O céu está chegando, irmãos. Você nem imagina como está perto. Glória a Deus. Aleluia. Não Aleluia. é mais tempo de nós cantarmos, não. Aleluia. É tempo de nós revertirmos de poder do alto e olhar para os cantos que já estão brancos para a ceifa. Olhe para o canto, mas não olhe com o olhar rasteira, não. Olhe com o olhar de águia. Olhe com o olhar de águia. Aleluia. A águia enxerga de longe. E a Bíblia diz: os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Aleluia. Tem muitos crentes águia aqui nesta noite. Ou você é águia ou você não é águia, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão. Quem é águia não se cansa, ele espera, ele aguarda, ele confia, ele acredita, ele crê verdadeiramente que acontecerá o sobrenatural de Deus. Ganhar alma é nossa obrigação. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, está chegando uma vila. Em quarto lugar, ganhar alma é a principal missão da igreja. É a principal missão da igreja. Você sabe que é a palavra principal? Primeiro. A palavra principal significa primeiro. Foi o que Jesus disse em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a principal missão da igreja. Aleluia. É pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Por isso que existe uma razão para nós ganharmos almas, porque é nosso dever, é o privilégio, é nossa obrigação, é a principal missão da igreja. Em quinto lugar, ganhar alma é um desafio. Por que, Rogério, que ganhar alma é um desafio? 24, 12 e 13 de Mateus diz: por se multiplicar a iniquidade. Em algumas traduções diz assim: o amor de quase todos esfriará. Aleluia. Está faltando nós voltarmos ao primeiro amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Não deixe o amor esfriar. Aleluia. Porque o amor é o principal, meus irmãos. Existe a fé, a esperança e o amor. Lá no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Mas a Bíblia diz que quem vai entrar lá é o amor. É o amor que vai entrar comigo e com você lá no céu. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Não deixe o amor esfriar. A iniquidade está aumentando a cada dia, está avassalando as nações. Meus irmãos, o que nós estamos vendo e observando que está acontecendo na face da terra é um prenúncio evidente, claro, real, de que nós estamos nos aproximando dos momentos finais. Ei, não deixe o amor esfriar, porque é um desafio. Ganhar alma é um desafio. Não deixe esse amor esfriar, não. Você nasceu para ser vencedor, você não é perdedor, de jeito nenhum. Você é vencedor. E Paulo escreveu à igreja de Roma dizendo que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Esta palavra, mais do que vencedor, significa que você vai à guerra, mas sabendo que você já vai vencer, porque quando você está com Jesus, você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Sexto lugar, estamos terminando. Em sexto lugar, ganhar almas é um trabalho urgente. Capítulo 9, versículo 4 de João diz: fazer a obra enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Aleluia. Amanhã eu vou. Se Deus me tocar amanhã, eu vou. Deus está falando com você, é hoje, não é amanhã. O dia de você ser um missionário, fazer missão, é hoje, é um trabalho urgente, porque a noite vai chegar. Aleluia. E quando a noite chegar, você não pode mais trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Ou faça missão, ganhe alma enquanto você tem oportunidade, porque amanhã você não pode mais ter esta oportunidade que você está tendo hoje. E as pessoas estão deixando o tempo passar. Existem três coisas que não voltam mais atrás. São as palavras que nós pronunciamos. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Qual é a outra coisa?
Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Minha alma trabalha, gente. Tu és santo, tu és. Aleluia. Tem pessoas que às vezes não sabem o valor que tem uma alma. Oh, meu Deus do céu. Uma alma é tão importante, irmãos. O dinheiro do mundo inteiro não pode comprar o valor de uma alma. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A mais do que na hora despertemos, irmãos, para a obra missionária. Aleluia. Vamos levar alguma coisa para apresentar o nosso Deus. Vamos levar, aleluia, alguma coisa para apresentar o nosso Deus. Tem aquele lugar que ele disse: posso ter as mãos vazias. Ei, não chegue de mãos vazias, não. Leve alguma coisa para você apresentar a Deus. Quantas almas você já ganhou? Quantas pessoas você já pregou? Ah, meus irmãos, aleluia, as pessoas querem ouvir. Não precisa ser uma palavra bonita. Que palavra bonita nós podemos dizer? Jesus te ama. Ele tem poder para salvar e mudar a sua vida. É difícil falar isso para uma pessoa? Não é difícil. Você falar de Jesus não é difícil, irmão Angel. É muito difícil você falar. Você sabe dizer: Jesus te ama. Ei, tem pessoas esperando só uma palavra para você, além da sua parte. Simplesmente uma palavra. Eles estão esperando que ele e você fale para ele ou para ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Tu és Só uma palavra. Só uma palavra. Glória a Deus. Tu és santo. Nós vamos terminar a última. Sexto lugar, ganhar alma é um fruto natural da nossa vida cristã. Que é esse, irmão Angel? Capítulo 15, versículo 16 diz: o Senhor Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dedes fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. Bate na tecla dele, filho. Nós vamos já encerrar. Aleluia. Não foi vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Aleluia. Gente, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Não foi você que escolheu Deus, não. Foi Deus que me escolheu. Que privilégio grande, gente. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Foi. E vos nomeei para que vades e desse fruto, e o vosso fruto permaneça. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Olhe para os campos, já estão brancos. Tu és Os campos já estão brancos. Tem pessoas que não conseguem mais enxergar. Tem uma capa nos olhos. E essa capa é provocada pelas coisas deste mundo. Glória a Deus. Aleluia. E você não consegue enxergar alguém que está precisando de uma palavra. Aleluia. Oh Deus. A minha oração nesta noite é que Deus abra os seus olhos para você ver esses campos. Aleluia. Uma da secovascuia da por gentileza, olhe para os campos, já está pronto para a colheita.
E você é um missionário. Você é um ganhador de alma. Aleluia. Que irá povoar os céus. Que irá ganhar almas para o reino de Deus. Porque está chegando a hora. Está chegando o momento. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Está chegando a hora, irmão. Glória a Deus. Tire mais 4 minutos agora para você adorar, por favor. Aleluia. Eu já concluí a mensagem. Por favor, adore o nome de Jesus. Fale com Ele agora. Ah, meu Deus. Isso, adore o Senhor. Adore o nome de Jesus. Sabe por que às vezes, irmãos, a gente não consegue se conectar com o céu? Porque o mundo está roubando isso dos crentes. O entretenimento, as coisas banais, estão roubando essa essência. O Senhor está me dizendo nesta noite que se você não tirar essas coisas más diante dos seus olhos, você vai morrer. O vastério pionará. E eu estou lhe advertindo como profeta de Deus nesta noite. Jogue fora. Não me agrada, diz o Senhor. Continue adorando. Oh, Jesus. Vou falar. Se o Senhor voltar hoje nas condições que você está, Aleluia, Deus da Arábia, o Deus que eu sirvo, Ele ainda revela no dia de hoje. Ele ainda mostra no dia de hoje. Ele ainda fala no dia de hoje. Não se dane. E quando Ele fala, e quando Ele adverte, não é para envergonhar você, é para que você se chegue mais para perto dele. Seja esse ai, fisti, lohe mignon da rasta. É como as profecion da fai. Deus Jesus do céu. Aleluia. Tem alguém recebendo a palavra que o papai está mandando. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Isaías, cheio da presença de Deus. Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, meu filho, fala para mim a igreja.